Qual é então a causa disso? Vocês vivem como se fosse viver para sempre. A sua fragilidade nunca os socorreu. Não observaram quanto tempo já havia transcorrido, mas os desperdiçam como sua fonte fosse cheia e transbordante. Nesse interim, aquele mesmo diz que é doado para outra pessoa a uma outra coisa. Talvez seja o último. Vocês temem tudo sendo mortais e desejam tudo como se fossem imortais. E quem garante que terá uma vida tão longa? Com essa reflexão de Sêneca, hoje eu quero abordar a análise em relação à brevidade da vida. O anime Sou Sou no Frieren. O anime inicia seus episódios num fim de uma jornada. Vemos um grupo de 4 aventureiros. Vemos a maga élfica Frieren, o anão Eisen, o guerreiro humano Himmel e o clérigo Heiter. Eles derrotaram o rei demônio e eles estão chegando na cidade comemorar com uma grande festa. Chegando lá, eles observam que as pessoas comemoram o nome deles e essa jornada foi bastante longa. Foram 10 anos que eles percorreram esse tempo todo. Firen, que é uma elfa, ela basicamente vive muito mais que qualquer outra pessoa ou raça. Então, esses 10 anos não foi tão grande coisa. E com a reflexão que eu trouxe agora no início, eu fico pensando, o que há de muitas pessoas que, mesmo que obviamente não são imortais, mas pensam como são, igual Sêneca citou no seu livro A Brevidade da Vida, ou como Frieren pensa, logo ela tem uma grande longevidade. E nesse pensamento fiquei trazendo essa reflexão nessa questão do seu tempo, da memória e do que é essencial em sua vida. E nesse plano eu queria abordar os 3 primeiros episódios que tem no anime e fazer leves reflexões e citações de acordo com Sêneca e a Frieren e suas relações com as outras pessoas e sua relação com o tempo. No meio, quando eles chegam na cidade, rolando a grande festa, eles começam a tentar recordar as suas aventuras. E o que torna bastante interessante é que eles começam a recordar momentos que não necessariamente são grandiosos ou épicos em suas aventuras, mas momentos, de certa forma, que eles até mesmo consideram quase fúteis e hilários, como as vezes que eles, no início da aventura, eles quase foram executados pelo rei devido a seus maus modos, ou pelo Eiter, o clérigo, está sempre de ressaca pelas manhãs devido à sua bebedeira, ou até mesmo a Frieren, que mesmo com grande longevidade, ela acaba caindo na mesma armadilha que era um baú de mime. Eles caem em gargalhadas desses momentos e dessas pequenas coisas que deixam tudo melhor em suas vidas, que acrescentaram algo nessa jornada e que fizeram parte de suas vidas e suas memórias. E me vem um pensamento, às vezes nós estamos agindo tão no automático e nós não conseguimos ver a beleza simplesmente do natural, do que está ocorrendo no momento e das vivências que às vezes temos. Às vezes um café que você toma com a família, ou um momento de passeio, uma prática de um esporte, ou algum hobby que você esteja fazendo, uma atividade, um trabalho, alguma coisa que você tem pessoas ao seu redor, pessoas que você está vivenciando isso, que você está convivendo, tudo aquilo, às vezes nós estamos agindo de forma até sem pensar. Eu fico imaginando, caramba, quantas coisas nós simplesmente deixa passar. Isso, de certa forma, é quase esclarecedor, porque se torna grandes coisas na nossa vida. Esses pequenos momentos simplesmente são transformadores, porque faz parte da gente, faz parte desse ciclo que sempre a vida vai andando, simplesmente nada exatamente acrescenta, mas sempre sua vida está sempre sendo subtraída. E dessa maneira vem essa constância e esse pensamento, caramba, um dia isso não vai estar mais aqui entre a gente, esse momento, essa ocasião, essas ações, e é importante você observar aquilo que é essencial para você. E para Frieren, ela vai observar bem esses momentos a partir de um certo acontecimento. Ela resolve planejar para 50 anos depois, porque eles estavam assistindo uma chuva de meteoros,
que daqui a esse tempo eles iriam se reencontrar de novo. Só que 50 anos, se você for parar pra pensar, é muita coisa, mas pra ela era algo assim que, como posso dizer, vapt-vupt. Simplesmente seria bem rápido. E chegando nesse momento, chegando a tal época, ela resolve visitar seus antigos companheiros. E lá ela observa como a idade chega pra todos. E você vê o seu amigo Himmel já bastante velhinho. E ele, de certa forma, sem nenhum arrependimento, ele conseguiu viver aquilo que ele planejava em sua vida. Ele aproveitou o presente e aproveitou os momentos. E a única coisa que pode ser ele ter se arrependido foi de não ter conseguido ter criado ainda outras memórias com a Frieren, devido à distância dela ou à empatia dela de sempre estar meio longe. É até de certa forma estoica, de certa forma a Frieren, por agir dessa maneira, já que ela procura sempre meio que o meio da razão, seguir as ordens naturais e simplesmente ver a vida como algo restituinte. Um dia ele nasceu e um dia ele irá morrer e vai-se embora. E é assim que ela se mantém esse pensamento por um certo período, mas ela encontra um certo equilíbrio nessa reflexão que ela tem. Dessa maneira, depois de ver a chuva de meteoros, numa cena emocionante, infelizmente o amigo dela acaba morrendo naquele mesmo dia. E por fim ele tem uma última aventura com a amiga dele e com seus outros companheiros. E lá, num enterro do seu amigo, Frieren sente um certo remorso por não ter aproveitado aqueles momentos que ele ainda estava vivo para poder criar laços e memórias. Ela começa a observar que ela poderia ter passado um pouco mais de tempo com ele e observa que ela foi de certa forma egoísta. Ela pensou somente no seu próprio tempo, mas não pensou no tempo dos outros. Obviamente, devemos ter cuidado com isso porque existem certas coisas. Quando você está utilizando seu tempo para outra pessoa, vocês não se somam. Apenas o tempo de vocês dois vão estar subtraindo. Porém, esse momento de vivência pode gerar, se por acaso você deixar sempre para depois, talvez pode trazer arrependimentos futuros, a qual, infelizmente, vai ocorrer que às vezes você não conseguiu aproveitar aquele tempo com aquela certa pessoa e não ter mais esse momento de vivência. Por isso que Frieren, ela se sente bastante impactada nesse momento e uma certa dor por não ter observado e ter aproveitado necessariamente tudo aquilo que ela tinha sido acolhida e recebida naqueles apenas 10 anos que ela conviveu com aquelas pessoas. E a partir desse momento há uma virada de chave nela, a qual ela observa melhor que ela deve se dedicar tanto no seu tempo, mas tanto ver e vivenciar o tempo com as outras pessoas e saber conviver melhor. Eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Eu só viajei por 20 anos com ele. Mesmo eu sabendo que os humanos vivem tão pouco. Por que eu não estudei ele um pouquinho melhor? A partir desse momento da morte do seu amigo, Frieren resolve continuar partindo em sua jornada de adquirir novas magias, que é o seu principal hobby, assim, que ela tem e ela realiza durante todos os seus anos de vida. Ela até chega a chamar um de seus amigos, o anão, porém ele, de certa forma, já tem uma certa forma autoaceitação de poder ter tido a vivência de sua jornada e suas aventuras. Então ele não vê motivos mais para tentar algo que não é mais possível já devido à sua certa idade. Uma parte de cênica que ele cita é uma boa reflexão a esse momento. Velhos decrépitos me digam em suas preces o acréscimo de poucos anos. Fingem ser mais novos, lisonjeiam-se com mentiras e iludem a si mesmos com tanta alegria que é como se enganasse os destinos. Porém, quando alguma fraqueza os relembra da mortalidade, morrem apavorados, não como se deixasse a vida, mas como se lhe fosse arrancada. Gritam que foram tolos por não terem Calma. vivido, e se por acaso escaparem daquela doença, viverão em paz. Então pensem sobre que inútil é se preparar para algo que não irão usufruir, e quando todo o seu trabalho achou-se em vão.
Toda ela, digamos, é proveitosa. E assim, por mais que seja curta, é suficientemente abundante. Então, quando chegar o último dia, o sábio não hesitará em caminhar para a morte com um passo firme. Vemos nessa citação que, às vezes, nós, nesse grande cargo da vida, de trabalho, de estresse, às vezes nós nem sabemos aproveitar direito. Um conselho que eu dou, saiba utilizar bem o presente. Você pode fazer com que, por exemplo, às vezes você sai numa praia ou numa viagem em família, tenta se desligar do seu trabalho, das redes sociais, tenta viver aquele momento, pois às vezes, quando você estiver no futuro planejando algo que você queria fazer, às vezes não será mais possível, porque com o passar do tempo, infelizmente, tem a incerteza de às vezes nós perder a questão da nossa saúde física, da questão da nossa mente, da nossa razão. Então, devemos estar preparados para isso. Então, não significa que não devemos ter planejamentos futuros, mas que saiba viver bem o presente. E eu acredito que o anão Ace conseguiu viver bem isso. A partir daí, Frieren continua sua caminhada e se passam 20 anos a partir do próximo capítulo. E vemos ela indo se reencontrar com seu amigo clérigo, Heiter. Ele é uma pessoa um pouco diferente do outro amigo que tinha acabado falecendo, o Himmel. Ele é uma pessoa que, de certa forma, deixou alguns vícios ser pegos por ele, fazendo com que, infelizmente, perdesse alguns anos de sua vida. Num trecho de Sêneca, podemos ver bem um tal acontecimento que se dá ao clérigo. Os ocupados os perdem, pois a eles faltam tempo para reconsiderar o passado, e se tivessem tempo, é desagradável a recordação de algo de que se arrependem. Contrariados, relembram os tempos mal gastos, e nem ousam recordar aquelas horas cujos vícios, mesmo aqueles que estavam disfarçados sob o encanto de um prazer momentâneo, revelam-se pela rememoração. Aí Heiter, nos seus momentos de velhice, observa as consequências devido à sua vida de bastante utilização do álcool. Não que isso seja necessariamente um problema, não devemos problematizar as coisas, porém devemos ter cuidado aos vícios e essas questões que podem trazer relações ruins às nossas vidas futuras e arrependimentos. Nesse momento, o Waiter queria cuidar de uma criança que ele acabou adotando devido às suas relações e pegou essa grande bondade em seu coração de querer ajudar o próximo. Porém, ele vendo que não tem mais muitos anos de vida, ele resolve utilizar uma artimanha com Frieren para que treinasse a garotinha que se chama Ferne para acompanhar ela durante essa grande jornada. E Aether, infelizmente, ele é um homem que teme a morte, apesar de ter conseguido viver até que bem, ele conseguiu aproveitar bem a vida, com certos receios, mas, infelizmente, ele também chega ao seu ciclo e o seu fim. E assim, também numa cena emocionante, Frieren conseguiu, de certa forma, aproveitar bem mais e conhecer melhor o próprio Aether, junto com essa nova garota que ela vai acompanhar em sua jornada, a Ferne, que é uma pequena humana, que ela vai ficar bem maior do próximo episódio, que se passa anos, ela já fica em torno de... Ela acho que ela tem uns 7 a 8 anos, já vai para 15 anos, então já vemos um certo passado de tempo bastante rápido nesse anime. O próprio tempo de um episódio para o outro, conseguimos até ter uma certa noção do ponto de vista da própria Frieren, de como é esse passar dos anos, como é tão rápido. E aí vemos no episódio ela indo querer aproveitar das memórias que ela não teve com seus amigos passados com a Ferne, que vai estar lhe auxiliando na sua jornada, adquirindo novas magias e fazendo com que elas criem laços e memórias com esse passar dos anos. A partir desse momento, Frieren e Ferne começam a caminhar e ir em sua jornada, aprendendo novas magias. E elas vão passando em alguns certos vilarejos e recordando os momentos de aventura que Frieren passou com seus amigos. E a Ferne começa a questionar a Frieren por que ela coleciona essas magias, sendo que às vezes é até de certa forma inúteis. E
Isso daí se mostra algo que nós podemos refletir em nossa vida. Por exemplo, existem coisas que nós fazemos de forma tão natural que às vezes não percebemos. Será que aquilo que está tomando nosso tempo é realmente algo de valor para nós? Devemos fazer essa reflexão porque às vezes nós tomamos atitudes, fazemos ações que às vezes nem mais gostamos, mas por estar sempre no nosso cotidiano, no nosso próprio hábito, nós acabamos fazendo. E isso pode até fugir das nossas próprias identidades. E por isso, Frieren reflete um pouco sobre isso, mas vemos que ela, de certa forma, apesar de ser um hobby, aquilo de ela colecionar magias, ela utiliza algo que pode recordar de seus amigos. Eu vou citar um trecho de Sêneca e explicar um pouco melhor sobre isso. Nenhum destes consumirá os seus anos, mas lhe cederão seus próprios anos. De nenhum destes a conversa será perigosa, de nenhum a amizade será fatal. De nenhum estudo será custoso e você levará deles tudo o que quiser. Não lhe impedirão de tirar de ler tudo o que deseja levar. E estes lhe darão um caminho para a eternidade e o levarão àquele lugar de qual ninguém decai. Esta é a única maneira de estender a vida mortal e de transformá-la em imortalidade. Em resumo, visando esse pensamento, vemos que a memória de Himmel continua em todos os seus amigos. Reiter cuidando da pequena garota até infelizmente partir, e de Frieren indo ajudando as pessoas dos vilarejos e utilizando sua magia para o bem. Ou seja, isso é uma forma de imortalizar aqueles que infelizmente partiram. Suas memórias, suas virtudes, suas ações que fizeram no passado, perpetuar aquilo que ele deixou, é uma forma de transformar aquele que foi mortal em imortal em sua vida. Frieren ainda continua buscando suas magias, porque ela sabia que poderia ajudar as pessoas, fazia algo que seu amigo deixava feliz, de ver ela podendo praticar o bem. E dessa maneira, Frieren estava indo ajudar a restituir uma estátua do seu amigo, acabou querendo buscar uma flor e ela se lembra das suas memórias passadas, assim ajudando as pessoas do vilarejo. Ela conseguiu perpetuar a memória do seu amigo, que infelizmente não está mais entre ela, e podendo rever uma memória a qual ele tinha prometido que iria mostrar a ela uma flor da sua terra natal. E infelizmente ele não conseguiu, mas a partir do momento que ficou aquilo na sua memória, ela conseguiu utilizar uma magia para com que nascesse flores naquela região e ela recordasse daquele momento do seu amigo e da bondade que ele trazia para todas as pessoas que ele sempre visitava e ajudava. E a partir desse momento, Frieren e assim começa a entender melhor como funciona os mortais e utilizar o seu tempo para ajudar as outras pessoas. Resolve, para conhecer melhor a Ferne, ela começa a recordar dos momentos que às vezes seus próprios companheiros demonstravam interesse na Feren, no sentido de saberem que tipo de comida ela gostava, de conhecer ela, porém ela mesma não conhecia seus próprios amigos direito. E ela resolve devolver essa empatia com a Ferne, que agora está convivendo com ela e tentando criar esse grande laço. E se mostra bem nisso, a qual ela lembra que Ferne gosta de sobremesas e em pleno seu aniversário tenta escolher uma sobremesa para ela, e isso cria um laço de memória entre as duas. De certa forma, esse tempo gasto que ela teve não volte mais, isso vai deixar em memória de ambas e desse momento que trouxe felicidade e alegria. Em Constituição de tudo, vendo toda essa trajetória do anime, dos episódios e da vivência, já dá pra ter uma noção do que se trata esse anime. Ele é bastante relaxante. A animação deste anime é bastante bonita e fluida, e a história contada é tão tranquila e traz uma certa reflexão pra nós, que é bastante incrível de se ver. Agora eu gostaria que vocês vão nos comentários e comentem o que vocês acharam do anime, que reflexões vocês puderam ter. E a fundamentação que eu quero tirar de vocês agora nesse momento é algo que Sêneca cita: aquele que concede o tempo ao seu próprio uso e que dispõe de cada dia como se fosse o último, nem desejará o amanhã e nem o teme.